poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O alerta de Lord Acton é um mantra do liberalismo. Todo liberal que se preza é desconfiado com o poder, alimenta um ceticismo saudável em relação a todos os políticos. Liberais não enxergam deuses na política, salvadores da pátria. Ocorre que, quando se trata de Jair Bolsonaro, isso é apenas um espantalho criado por pseudo-liberais que são, na verdade, tucanos disfarçados. Talvez uma minoria minúscula apoie o presidente atual com esse nível de endeusamento, levando a sério o lance de mito. A imensa maioria, porém, simplesmente reconhece várias virtudes em seu atual governo, admite que existe um ministério mais técnico, uma agenda reformista importante e 900 dias de governo sem grandes escândalos de corrupção. Essa gente também olha para as alternativas com um profundo temor. Sabe que os tucanos têm feito de tudo em conluio com a mídia, um jogo sujo que na prática ajuda a possível volta de Lula, o maior corrupto de todos e com uma agenda socialista. Ou seja, o reconhecimento dos acertos do atual governo e o medo legítimo do destino venezuelano com a volta do Foro de São Paulo fazem com que muitos liberais se recusem a exercer esse papel de idiota útil de comunista. É senso de prioridade, de proporção. Agora, essa oposição aí está eufórica, pois a CPI circense surgiu com um picareta fazendo denúncias graves, calcadas apenas em sua palavra, que vale tanto quanto uma nota de R$3. Aí vem a Folha de São Paulo e joga uma manchete bombástica de que o governo teria pedido $1 por dose de vacina como propina. Aviso desnecessário aqui. Tudo deve ser investigado e, se houve corrupção, todos os responsáveis devem ser punidos. O governo já afastou o tal diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que teria negociado a tal propina, segundo essa denúncia. Prudência, tá certo. E vale lembrar que ele foi colocado lá pelo ex-ministro Mandetta. Só por precaução, eu, aliás, afastaria todo funcionário ligado a Mandetta. Na verdade, basta ser simpático a um sujeito falso desses para você desconfiar. Não é que eu não compraria um carro usado do Rolando Lero, do ex-ministro. É que eu não aceitaria um nem de graça. A oposição agora vai fritar Mandetta e repetir que ele foi escolha de Bolsonaro? Sai a voz da ciência contra o presidente obscurantista e entra o ministro de Bolsonaro novamente em cena? É tudo de acordo com os interesses do momento. Mas resta perguntar aqui, o que aconteceu com o tal ceticismo liberal? A denúncia vem de um suposto vendedor que negociava a vacina em nome da AstraZeneca, mas a empresa, o laboratório, já confirmou que não trabalha com intermediários. Uma breve pesquisa, como a que o Leonardo Coutinho fez, revela que o sujeito é um ex-PM com todo indício de golpista. Há provas da denúncia ou só o gogó dele? A Folha faz oposição escancarada ao governo, e isso também não deveria ser levado em conta pelos liberais? Todo liberal, como eu disse, deve ser cético com políticos no poder. Mas o que dizer de quem compra a valor de face o que diz a nossa imprensa? Veículos como Folha, Globo, Estadão, Antagonista, isto é, tem que ser muito bobão mesmo, né? Ou desejar tanto derrubar Bolsonaro que vale tudo nessa cruzada, até abandonar o saudável ceticismo, inclusive acerca do trabalho de uma mídia totalmente partidária e enviesada. Política é a arte do possível, um concurso de feiura. Os liberais clássicos entendem isso e não alimentam esperanças tolas. Sabem, por exemplo, que a aproximação do governo com o Centrão é muito arriscada, ainda que necessária. É isso ou o fim de qualquer chance de governabilidade, de reformas, na melhor das hipóteses, ou impeachment, na mais provável delas. O parlamento foi eleito, afinal de contas. Os românticos, entre aspas, nunca oferecem alternativas concretas, realistas. Liberais não são céticos, portanto, só com o governo, mas também com a imprensa, com os especialistas, com as entidades supranacionais, com todos esses, com a oposição. Onde foi parar esse ceticismo? João Luiz Mauad, colaborador do Instituto Liberal, tocou na ferida. Para alguns,
sou tão ou mais genocida que o próprio Bolsonaro, por ser contra o lockdown, a favor da liberdade quanto à escolha da vacina, ou mesmo se devemos tomá-la, e até por defender a liberdade de as pessoas fazerem o tratamento que quiserem e bem entenderem. Não me ofendo com a alcunha de bolsonarista, mas me preocupo muito com os rumos que o debate público tomou em Pindorama e como alguns têm sido usados sem nem mesmo desconfiar por forças poderosas cujos interesses são antagônicos aos nossos. Uma pandemia é um assunto sério, mas faríamos bem em lembrar que as burocracias têm seus próprios interesses, independentemente do interesse público, que seria sua função primordial. Elas estão sempre empenhadas em alimentar as narrativas que justifiquem sua existência. A gente pensa logo em Dr. Fauci, o Mandetta americano. Enquanto tudo isso está acontecendo, as vozes mais responsáveis na mídia se dedicam a transformar toda a ambiguidade factual relacionada à doença em uma batalha política, segue Mauad. Por exemplo, quando Bolsonaro, com seu jeito tosco, repete o que ouviu sobre médicos experimentando um medicamento de baixo risco para malária, para tratar da Covid, todo o aparato entra em ação para despejar opróbio, não só sobre a substância química, mas também contra qualquer tentativa de tratamento, e chama isso de ciência. Por outro lado, as vacinas, vistas como anti-bolsonaristas, são tratadas pela mídia como a versão moderna do emplasto de Brás Cubas. Mauad conclui: o liberalismo começou como uma doutrina de ceticismo político dirigido aos governantes, baseado no truísmo de que o poder corrompe e sempre adota uma postura virtuosa. Se quisermos reviver o espírito do liberalismo, será necessária uma postura igualmente cética de olhar o universo científico, baseada principalmente no reconhecimento de que o apelo à ciência tornou-se o idioma básico para o exercício do autoritarismo. Isso vai ao encontro do que Hayek alertava. Sobre as recentes denúncias da Comissão Picareta de Inquérito, Mauad desabafou: alguns leitores ficaram bravos comigo por causa do meu obstinado ceticismo em relação às descobertas, entre aspas, da CPI da Covid. Primeiro, quando eu mostrei que nunca houve ágio de 1000% na compra de vacina indiana, apesar da unanimidade midiática. Agora, porque mostrei que não foi apenas o deputado Ricardo Barros quem propôs emendas na lei das vacinas para facilitar a importação da Covaxin, mas também os cabeças da famigerada CPI, Aziz e Randolph, além do irmão de Renan Calheiros. Mauad continua: vou repetir o que já disse outras vezes. Se houver comprovação de ilicitudes, que os responsáveis sejam punidos com rigor, inclusive o presidente da República. O que não dá é para confiar nesses três patetas que comandam a CPI de olhos fechados, como vem fazendo a mídia e aqueles que querem um impeachment a qualquer custo. Não contem comigo para isso, conclui. E ele ainda diz: o impeachment é um remédio extremamente amargo e doloroso para o país. Portanto, é preciso muito mais do que fumaça, espuma e vontade de uma meia dúzia. Enquanto não houver provas robustas, a conduta de todos os cidadãos deveria ser o ceticismo e a busca da verdade, não o oba-oba irresponsável. Perfeito! Folgo em saber que ainda existem liberais sérios nesse país como Mauad, pois se depender de oportunista como aqueles do MBL ou do Partido Novo, dominado por um projeto pessoal de poder do seu principal fundador e o dono da grana, nós estamos perdidos. O liberalismo não fecha os olhos para os poderosos, tampouco para as manipulações da mídia em nome da ciência ou para o jogo sujo de bastidores numa disputa pelo poder.